Fala galera! Fala, galera. Bem-vindos de volta à Turquia e hoje a gente está em Esmirna, que é uma cidade que fica na costa oeste e é a terceira maior do país. A gente chegou aqui a partir de Istambul, a gente pegou um ônibus que foram mais ou menos umas 6 horas até chegar aqui e, nossa, foi absurdamente tranquilo e uma das melhores viagens que eu já Na verdade, fiz, né? a gente estava com essa dúvida de ônibus, mas, nossa, viajar de ônibus aqui na Turquia é maravilhoso. Nós viajamos também. Viajamos melhor que muito avião por aí. Pelo que a gente entendeu, uma das maiores empresas que opera aqui na Turquia é a Camil Koç, que é do grupo Flixbus. Então, para comprar, para acompanhar a viagem, para tudo, foi super tranquilo. A gente fez tudo pelo aplicativo. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Mas, assim, 10 de 10 viajar por aqui. E a gente veio para Esmirna, não só pela cidade, mas a gente queria conhecer Éfeso. Se você assistiu o vídeo anterior, a gente mostrou um pouco mais da cidade, depois a gente acabou descobrindo que é toda a mesma região metropolitana aqui. Então, Esmirna é uma cidade enorme, tem cerca de 5 milhões de habitantes. Mas, já que a gente estava aqui, a gente andou por alguns dias na cidade e a gente viu quão bonita ela é. Tem muita coisa boa para ver e para comer aqui. Então, a ideia do vídeo de hoje é a gente mostrar para vocês um pouco de Esmirna. E já vamos começar a nossa exploração aqui por Izmir pela Praça Konak. E essa praça ela é bem famosa porque aqui tem um dos símbolos da cidade, que é a Torre do Relógio. Ela é super bonita, fica aqui bem no meio da praça. Atrás dela tem uma mesquita que a gente vai lá daqui a pouco. E na verdade esse relógio ele foi presente do Kaiser alemão William II, que, se vocês lembrarem do nosso vídeo de Istambul, ele também foi quem deu de presente a fonte alemã que fica lá na parte do hipódromo. Então, pelo jeito ele queria agradar aqui a Turquia. Mas o relógio ele é do ano de 1900, ele não é tão antigo assim, pelo menos com as coisas que a gente tem visto ultimamente, mas ele é incrível. Ele é todo detalhado, aqui da base até lá em cima. E além do relógio, na base tem alguns lugares que sai água para... tem até umas crianças ali lavando a mão. Ele é bem bonito, ele tem uma arquitetura talvez um pouco mais otomana. O arquiteto era francês, não era nem alemão nem turco. Mas acho que uma coisa que chamou bastante atenção é que, se vocês olharem os detalhes, tem a bandeira da Turquia aqui, ó. Ela é a lua crescente e a estrela. Mas, na verdade, a bandeira... isso daqui vem muito antes da bandeira da Turquia ser como ela é hoje. É porque a lua crescente e a estrela tem muita relação com o Islã. Então, você vai encontrar em vários lugares da mesma religião. Então, você vai ver tanto aqui, ó, lá em cima, tem a lua crescente, que hoje é a bandeira da Turquia, mas que isso daqui foi um presente muito antes da Turquia ser uma república e muito antes deles trocarem a bandeira para ser só a lua crescente com a estrela. E logo do lado da Torre do Relógio, a gente tem uma mesquita. Nem é final de semana ainda, mas tá cheio de gente na praça. Sempre tem muita gente vendendo comida de pomba. Muita gente. E essa aqui é a mesquita de Konak. Não, ela é super bonita, ela tem um tom, uns azulejos azul turquesas. E se você perceber, ela é bem pequena, é uma mesquita bem antiga na cidade, tanto que dentro dela não tem a separação, geralmente, onde homem e mulher rezam. Então, geralmente, os homens ficam na frente, as mulheres ficam atrás. Já tá quase na hora da reza, então já tem bastante gente entrando e tudo mais. Então, geralmente, eles podem se lavar ali na fonte e entrar na mesquita pequenininha. E ela também fica perto do bazar, então é uma mesquita que muita gente tá lá no meio do caminho, vem pra cá e usa, por mais que ela é pequena, a galera usa bastante ela ainda. E talvez um dos motivos para que a Praça Konak ser o coração da cidade é que tanto a prefeitura está aqui, quanto a gente está indo agora num dos bazares que tem aqui na cidade, que ele é um pouco diferente do que a gente viu lá em Istambul, porque ele não é um lugar fechado. São várias ruas, mas é tudo a céu aberto. E esse daqui lembra muito mais aquele mercado entre o de especiarias e entre o Gran Bazar de Istambul, porque você vai encontrar de tudo. Tem comida, bijuteria, roupa, calçado. Então é um lugar bem mais local. Acho que diferente dos bazares lá em Istambul, que são bem mais turísticos. E eu ia até elogiar que é uma parte só de pedestre, mas passa muita moto. Moto, carro, se bobear, vai passar tudo aqui. Então você tem que estar sempre atento. Eles buzinam pra você sair da frente, né? Mas... O trânsito aqui na Turquia é um pouco caótico por causa disso, mas a gente nunca viu nenhum acidente, nem nada. Nem na rua, parece que eles se entendem, né? E por falar em trânsito caótico, já abrindo um parênteses, a gente alugou um carro pra ir pra Éfeso, que é mais ou menos uns
Uma hora daqui. Uma hora daqui. Mas, nossa, Esmirna é um lugar muito difícil de você estacionar carro. Muito difícil mesmo. É muito caótico. Nossa, é tipo, é uma rua dessa, só que carro que vai e volta. Com dois carros, com o carro parado dos dois lados. É, e a maioria dos prédios é uma cidade mais antiga e é uma cidade de costa, assim. Então ela não tem tanto espaço, ela foi crescendo pra cima. E o que aconteceu é que, cara, não tem estacionamento, não tem vaga pra parar carro. Nossa, é insano. Então é loucura. E eu acho esse bazar assim aberto, o céu aberto, bem mais legal do que o outro que é fechado. Também. Até mesmo porque os turcos fumam bastante. Quando a gente tava no Gran Bazar que era fechado, deu uma certa asfixia ali, mas aqui com um dia bonito como tá hoje é 1000 vezes melhor. E a gente já tá acostumado a ver gatos dentro da loja, mas um cachorro inteiro dentro da loja é a primeira vez. E é normal, você vai andando, você vai encontrar umas mesquitas enormes no meio do bazar. Ó, perdição da Bianca aqui, os Turkish Delight, Locum. Do nada é um mercado. É, do nada começa a aparecer uns peixes. É isso, você quer pensar na experiência de como é um bazar turco, é tudo misturado. Vai pra lá, pra cá e vai cada hora aparecendo uma coisa diferente. E a gente parou aqui pra comer uma coisa que a gente tá querendo faz um tempo. Chama burek esse prato. É o mesmo nome que a gente comeu na Croácia, que era muito bom, só que é muito diferente. Esse daqui, ele é extremamente fininho. Dá pra ver pela crocância aqui, o cara preparando ali, a massa é ultra fina, ele recheia com várias coisas. Esse aqui é com ovo e bacon, então não tem como dar errado. Vamos ver. É muito bom. É bem salgadinho por causa do bacon. Dá uma textura muito boa. Eu sou muito mais fã de massa assim, talvez uma proporção maior de recheio do que de massa. No caso, isso aqui é muito boa. Uma delícia. É muito interessante ver ele fazendo ali, porque é uma habilidade absurda. Ele, tipo, a gente ficou se perguntando se a massa quebrava muito ou não, mas o tanto que ele abre ali, ela faz uns buraquinhos, mas depois ele vai dobrando meio que pra cobrir o espaço. E assim, absurdo. Imagina fazer várias daquela ali, ficar rodando no ar. Nossa. Vai ter uma habilidade. E aí ele pega, vai colocando o recheio, depois você dobra um pouquinho, ela fica um pouco mais densa, coloca uma camada de recheio, fecha e manda no forno. Nossa, isso aqui é muito bom. Ali, ó, achamos o lugar que estávamos procurando. A gente falou que tudo era aberto, mas tem uma parte que é num bazar interno. É, e agora, como vocês podem perceber, Hora da reza. na hora da reza. Cria atmosfera, né? Dá vibe. É a Turquia, é isso, gente. Você no meio de um bazar e ouvindo a chamar para reza. Ah, aqui, ó. Eu lembro que o nome era difícil, eu nem ia conseguir procurar o nome. Ó, era só a gente ter escrito aqui, ó. Kizara. Kizlagarsi. Então agora a gente veio numa parte do bazar que chama assim, que a gente não sabe escrever, não sabe como fala. Aqui já tem bem mais cara do Gran Bazar. Gran Bazar, então é bem mais fechadinho. E vendendo de tudo também. Talvez é uma extensão do bazar lá de fora. É. E foi um pouco do que a gente disse no bazar lá de Istambul, porque na minha impressão ia ser um lugar muito mais caótico, sei lá, a galera tentando vender coisa pra você o tempo todo. Mas no geral a galera é toda educada. Obviamente você só vai encontrar o vendedor de cada loja do lado de fora da loja, eles nunca estão dentro. Sim, e dificilmente você vai conseguir passar por uma loja e olhar alguma coisa sem alguém vir conversar com você. Mas no geral a galera é bem simpática. Bem de boa, bem legal de passear aqui. Não chama ninguém intrusivo. E A gente fazer café, turco. Oh, Korea? Korea? Japan. Oh my god. Thank you. Thank you. No, No, we're from Brazil. Hã? we are from Brazil. But ¿Cómo você vai? Tenemos una grande tienda aquí, como la camiseta, cartera, bolsa, Sí. cinturones. ¿Queréis ver, por favor? No, gracias. Estamos Só caminhando. caminhando. Caminando. Pero gracias.
Tudo começa com da onde você é. Da onde você é, você responde. Ele começou a mandar um inglês, depois espanhol, Eu ia português. ver se eu falasse que eu era japonês, se eu falar japonês. Ele ia dar um jeito. Ah, eles dão. Aqui a galera sabe um pouco de todos os idiomas que existem, basicamente. Sim. A parte de cima é bem mais vazia, então é como se fosse um antiquário. E a galera vendendo de tudo, desde selo, cédula, relógio, câmera, óculos. Nossa, e o prédio daqui é muito legal, porque ele então. é super antigo. É muito legal passear por aqui. Essa parte não é tão grande, eu acho que a gente dá uma voltinha rapidinho. Inclusive tem uma vista como um todo daqui, ó, da praça. E já dá pra ver, ó. Nem eu falei, a parte aí da onde a gente entrou, tem uma parte mais aberta aqui no meio. E tem uma mesquita colada aqui, ó. E agora estamos procurando a parte dos restaurantes porque deu fome já. A gente não tinha percebido, mas como a mesquita tá super lotada, a galera tá sentada do lado de fora. E logo do lado da mesquita aqui, ó, a galera rezando, a gente vai sentar pra comer. Acho que por isso tem um alto-falante, a região aqui é tão alta. É, deve ser. Por causa do barulho. Porque a mesquita aqui não é grande, né? Então não deve caber todo mundo lá dentro. Tem. Nossa, mal deu tempo de sentar direito, eles já me trouxeram. Então, a gente tá acostumado com aquele kebab que é na vertical, um forno elétrico, às vezes é de forno mesmo, mas ele é na vertical. Esse aqui é redondo e é uma manivela ali, o cara vai rodando, o forno ali em volta. É carvão, acho. Carvão. Deve dar um sabor mais defumado. Inclusive ele joga tipo a manteiga, eu vejo ele jogando no fogo pra ele pegar mais fogo. Interessante. Ele joga na carne, no fogo, tudo manteiga. Thank you. Deixa eu ler. Nossa, o que aconteceu com o meu Airan, gente? Então, ali do lado, ó, tem a fontezinha do Airan. É tipo um chafariz, uma fonte de Airan. Nossa, a carninha, Não, vou pegar uma... cara boaça, hein? Ele cortando ali. Ó, é uma carninha bem mais assadinha. Cheio de gordura. O cheiro disso aqui tá muito bom. Cordeiro bem bom, bem forte, gosto de cordeiro. Bem saboroso. Talvez um pouco mais parecida com o Stinder que a gente comeu, que era uma carne que ela era mais sequinha, mas cheia de gordura em cima, em volta, manteiga. É bem boa. Gosto de carne sequinha assim. E eu pedi uma sopinha pra variar, surpreendendo 0 pessoas. Pedi uma sopa de lentilha. Seu Airan tá muito engraçado. Então deixa eu experimentar esse Airan. Será que ele é salgado? Bem mais salgado do que o de copinho que vem pronto. Nossa, eu amo sopa de lentilha. Muito bom. É um caldo, então eles moeram a lentilha e tava cheio de temperos. Nossa, muito saborosa, muito mesmo. Tá bem bonito. 2 chegados, extremamente rápidos. Não deu tempo nem de sentar direito, eles já trouxeram. Muito rápido. Eu amo esse arroz aqui, mas eu não sei qual que tipo que é, mas ele é muito bom. Temperinho muito bom. É interessante que a gente nunca tinha visto uma reza inteira, a gente sempre pensava nos horários. Sim, e as mesquitas que a gente tinha visto eram gigantescas, né? Então o som ficava lá dentro e cabia todo mundo. Eu tô achando muito interessante, porque a gente nunca pôde ver como que era. E acabamos de sair do lugar do almoço. O prato, a sopa e as 2 bebidas foi 380 liras. E a gente já vai atrás da sobremesa que é aqui do lado. Bom, a gente tá tudo concentrado nesse quadradinho daqui. E agora a gente veio pegar uma sobremesa que chama Chambalassi, que ela é tradicional, mas a gente não tinha visto ainda em Istambul. E ela é um bolo que ele cortou no meio e colocou um creminho dentro. Tem pistache em cima e o bolo parece estar totalmente a massa bem molhadinha, embebida no xarope de açúcar, talvez. Nossa, cara, tá muito boa e ele é pesado. Então, parecia Parece eu tava segurando o meu aqui. Densa. Mas eu achava que era tipo um bolinho fofinho, mas não, ele é bem denso e pesadinho. A massa de semolina e... Não sei se de tanto ela ficar embebida no xarope, ela ficou até meio parecendo um biscoito.
Então mais sequinho assim. Mas nossa, quando você morde é uma explosão, porque ela tá super molhadinho, tem muito xarope aqui dentro. O creme, ele é meio neutro. Nossa, muito bom. Interessante. Adorei. Eu não esperava esse crocante em volta. É muito bom. Nossa, tava muito gostoso e muito doce. É bem doce, né? Nossa. Depois acho que o tamanho dele é, tipo, pequenininho porque ele é muito embebedado naquele xarope. Fica bem doce. Do nada a gente já sai numa parte talvez bem mais moderna da cidade, com prédios mais bonitos, mais modernos, uma avenida bem mais larga. E agora a gente tá indo numa das outras partes mais antigas da cidade, bem antigas mesmo, na verdade. Sim. E a região de Esmirna não tem tantas coisas históricas e até a gente tá aqui no centro e não tem tantos prédios e casas de época. Assim, porque boa parte da Turquia tá em uma região muito propensa a terremotos. Então já rolou vários terremotos que destruíram muitas partes. Se eu não me engano, um ano atrás, enquanto a gente estava aqui, fez aniversário de um ano de um dos maiores terremotos que teve na Turquia. Sim. Tipo, acho 7 pontos, alguma coisa. Não foi aqui, mas tipo, toda essa região aqui da Turquia tá propensa. Então, tudo isso para dizer que não é porque a gente não tá mostrando muitas coisas antigas aqui, quer dizer que Izmir não é antiga. Se eu não me engano, a cidade foi fundada há 3.000 anos antes de Cristo. A igreja que tinha aqui em Esmirna foi uma das 7 igrejas do Apocalipse, né? Sim, assim como a gente falou, a de Éfeso, Esmirna também era uma das 7 igrejas do Apocalipse. Sim. Então, assim, uma cidade bem antiga. E estamos aqui com nossas entradinhas. É bem baratinho. Custou 180 liras para cada um. As ruínas que a gente vai visitar agora são as ruínas da Ágora de Esmirna, que eram meio que o centro comercial, cultural. Tinham igrejas aqui dentro também. Então é meio o centro da cidade, o que foi o centro da cidade. Tipo o bazar ali, só que era aqui. O bazar romano da antiguidade. E essa aqui era a Basílica de Esmirna. E tem um desenho aqui do lado que dá pra gente ver mais ou menos como era. Tinha 3 andares. Meu Deus. Esse arquinho daqui de baixo seria esse arco. E ali em cima já seria o 2º andar. Nossa, pelo jeito era gigantesco o negócio aqui. Tá encantando um gato aí? Faz tempo que ele não ouve um assobio, então ele tá meio perdido. Bora pra Basílica. É raro a gente ver esses arcos assim. Realmente a galera conseguiu manter e reconstruir os arcos dos lugares. Sim. Mas num lugar cheio de terremoto, que nem aqui. É. Bem incrível mesmo esses arcos. Ver que eles estão ainda de pé. Chega, eu tava ouvindo barulho de água. Nossa, olha essa daqui. Que bonito. Quando a gente estava pensando em vir para a Turquia, a gente não imaginava que a gente ia encontrar tantas ruínas romanas, tantas ruínas gregas, assim, coisas da antiguidade, como a gente está encontrando. A gente imaginava que seria muito mais pro lado europeu do que o lado asiático. Inclusive tem algumas pedras que eles encontraram com escritos. Tem aqui do lado. Um pouco escrito o que era. Imagina como não era na época. Exato. Nossa, e vai arco até... Lá em cima, depois daquela parede, ainda tem mais arco lá no fundo. Incrível. Vamos subir. Eita! Nossa, olha só essa vista. Nossa, um pátiozão aqui em cima. Que da hora. Olha a vista de cima dos arcos. Nossa. São muitos. Que legal. Tem bastante coisa.
Assim, a gente tinha até dado uma pesquisada antes, algumas coisas que a gente mostrou pra vocês, a gente tinha conversado com uma guia e ela explicou. Mas pelo que a gente tinha lido sobre as ruínas daqui, todo mundo falava que não valia a pena, que não era tão legal. Não tinha tanta coisa. Não tinha tanta coisa, mas eu tô achando Nossa, muito bastante legal. coisa. Inclusive, bem... Achei toda essa estrutura. Eu achava que ia estar bem mais detonada essa parte, assim, mas nossa. Imagina isso com 3 andares. Que legal. E esse é só o segundo, né? E é mais um pra cima ainda. Não é. E depois dessas colunas ainda tinha mais coisa. E acho que toda essa parte aqui é meio que onde eles estão juntando as escavações. E tem vários restos de pedras e coisas que eles devem estar encaixando ainda. Que incrível. Imagina como que não era tudo isso no lugar delas, né? Tipo... Então, nossa, e todas as colunas sempre são uns mármores bem bonitos, bem detalhados, tudo encravado. Nossa, aquilo ali são leões? A minha imaginação tá boa. É um leão atacando um bicho? Eu acho que é, ó, tá vendo? Parece um bodezinho, bodezinho? tem uma orelha aqui, um chifrinho? chifrezinho e parece um leão em cima. Essas aqui não são gregas, não. Nossa! Cemitério otomano. Aqui tá falando que no final do Império Bizantino eles usavam aqui para colocar algumas tumbas otomanas. E tudo bem acessível, tem elevador lá na entrada, aqui tem rampinhas para passar em volta. E Bem organizado, né? Não é perfeito, mas eles fizeram um ótimo trabalho. E realmente achei bem barato, acho que pro tanto de coisa que tem aqui. Sim. Realmente acho que vale a pena visitar se você estiver passando por Izmir. Sim, nossa, com certeza. E ainda é fácil de chegar, barato, vale muito a pena. Não é algo que vai ocupar muitas horas, assim, é rapidinho de visitar, só que Sim. é muito legal. E voltamos aqui porque a gente queria experimentar um café. Lá, deixa eu colher. Brasil, como você vai? Olá. Hello. Bom apetite. Bom apetite. A gente já tá até conhecido Né? aqui. A galera passa do Brasil. Nossa. Uma coisa que a gente já, assim, pela Turquia como um todo. Poucos brasileiros vêm pra Turquia, Sim. pelo que a gente tá vendo, né? Sempre que a gente fala do Brasil, a galera regala o olho. Nossa, isso é tão longe, hein? Do Brasil. Né? Eu já tava triste porque ele trouxe só o café. Aí eu já pensei, nossa, dá mal, né? Nem pegamos um cafezinho que vem com Turkish Delight, mas daí ele trouxe a bandejinha. É até um suquinho. Primeira vez que a gente tá tomando o café turco feito do jeito original, Do jeito original. esquentado na areia e tal. Então. Não é sempre que eles fazem, na verdade é muito pouco que eles fazem o café turco feito na areia. Porque demora muito. Acho que essa é uma das atrações. Tipo, ele cozinha a areia, ela esquenta numa velocidade muito mais lenta. Então o café dizem que fica mais gostoso. Porque ele é feito muito devagar, muito devagar. Olha, se a areia tá quente, esquentou bem, porque nossa, tá muito quente. Denso. Não. É que eu não tomei muitos cafés. A Bia não tomou muitos café turcos, mas É, assim, eles não coam o café, ele fica lá embaixo. sim. Então, na verdade, enquanto ele acabou de servir, é o pior momento pra você tomar, porque ele vai estar bem mais denso agora. Tem que esperar ele decantar um pouco. É. E eu achei interessante que ele trouxe também uma tacinha com suco de laranja. Ele falou isso pra você? Falou. E tem muito cheiro de cravo. E tem um cravo boiando nesse aqui. Interessante. Nossa, tem muito gosto de cravo. Muito gosto de cravo. Bom. Sabe quando você morde o beijinho e fica um cravo em cima? Agora vai, Bianca, faz as honras aí. Bianca é a nossa provadora oficial de lokum, que é o nome do Turkish Delight. E aí Gostei do kit. ele com um cafezinho.
E aí, você achou que o café feito na areia é mais gostoso? Bem gostoso, eu achei que ele é muito bom. Mas é melhor que os outros? No geral, não. Eu acho que assim, os cafés turcos são bem bons. E inclusive esse, por mais que tem toda a moda da areia, vem um potinho com docinho e um suquinho, é mais pra agradar, assim, o lugar ali, porque Sim. não é mais caro que os outros. É, foi quanto? 50 liras cada cafezinho. Liras cada café. Lembrando que a gente tá, acho que num lugar super turístico daqui. Não, altamente turístico. Eu ia falar Valladolid. Izmir. E agora a gente veio andando da Rua do Bazar e estamos perto da praia, inclusive o pier aqui do lado. A gente vai atravessar a ponte para chegar lá do lado. Só uma coisa que eu lembrei é que aqui tem um Izmir Card. Tem algumas maquininhas ali que dá para você comprar o cartão de Esmirna, para você usar no ônibus, até mesmo no ferry, no barco que vai para lá e para cá. Mas pela nossa experiência não é necessário, porque os lugares aqui, os ônibus, metrô, aceitam todo o cartão de crédito ou débito. A gente usou o cartão da Wise tranquilamente. O único que não aceita, o único que a gente teve que comprar o cartão, mas aí comprou o temporário, a gente não comprou esse, foi o Wisbam, que leva daqui até as ruínas de Éfeso, até Selçuk. Então, se você quiser ir daqui para lá de transporte público, dá. A única coisa que não vai aceitar. Ou daqui para o aeroporto também, que você pega o Wisbam. E a gente veio seguindo um pouco em paralelo o bazar e voltamos à nossa praça principal, que é a Konak. Porque tem mais uma coisa que a gente queria procurar que a gente viu aqui. Tadã! Nossa, olha esse aqui. Meio oleoso, não? E a gente veio no Marcos, que é logo aqui na frente da praça. A torre do relógio tá aqui, ó. Seguindo a tradição da Turquia, que Graças sempre mandam, a Deus. sempre mandam um lencinho pra você limpar a mão. Então a gente veio comer a bomba de Izmir, que é um doce redondinho assim. A gente comeu em Istambul, mas a gente tá em Izmir, né? Na bomba Comer a bomba de Izmir Izmir aqui em Izmir. Vamos ver, tá quentinho. É Nutella. Então, essa aqui tá bem melhor do que a gente experimentou em Istambul. A massinha é como se fosse uma massa folhada. E olha a quantidade de recheio que vem nisso. Bem recheado. Nossa. Ela é tão folhada, então eu apertei o dedo aqui e ela abaixou. É muito bom. E a massa é muito fina. Que delícia. É tipo uma bolinha de Nutella. Muito fininha de Nutella. Incrível. E a massa, vocês podem ver que tá sujando todo o papel, é muito amanteigada. Perfeição. Nossa senhora. Quando eu tava procurando o que era mais tradicional daqui, eu achei a bomba de Izmir. E esse aí chama boios, que é uma... que também é de massa folhada, só que ele é salgado. Entendi. É tipo esse daí, só que salgado. Não sei, não sei o que vem dentro. E agora vamos experimentar o boios enquanto a gente vai até o porto. Esse aqui eu peguei porque falaram que parece o burek. E o Uma burek versão é pequenininha do a burek. versão pequenininha do burek. Bastante massa folhada, várias camadinhas. Não, é tipo um grosso. Bem bom. O coração acho que é mais leve. Entendi. Esse aqui é maçudinho. Bem bom. E agora vamos seguir para o pier. E que nem a gente comentou, a cidade de Esmirna é muito grande. Ela vai até Selçuk, que é onde a gente foi ontem, as ruínas de Éfeso. E ela tem frente para água de vários ângulos. E como a cidade vai bordeando essa costa, então tem vários piers e dá para você atravessar da cidade de um lado para o outro, muitas vezes com um barco. Então que nem em Istambul, que a gente pegava um ferry para ir entre vários portos, aqui em Izmir também. E esse aqui é o principal, é o porto de Konak. Nossa, e com certeza uma coisa que complementa muito a aura da cidade de Esmirna é essa frente para água. A gente já fez esse caminho algumas vezes desde que a gente chegou aqui, porque o nosso, onde a gente tá ficando, fica mais uma meia hora andando para lá. Mas nossa, é incrível. Muito bom. E ainda tem esse calçadão, que eu espero que esteja dando para ver com o sol, mas é um calçadão que se estende infinito, super retinho, gostosinho de caminhar. Até, inclusive tem uma parte de bicicleta que a gente não viu quase em nenhum lugar da Turquia, tem uma área de bicicleta. Né?
Tem menos gente pescando hoje, mas ainda tem bastante. Um monte de varinha. Então, Apostos. o hobby da cidade de Izmir. Pode ser. Hobby oficial, porque Às é vezes a muita gente. galera tá com família, tem criança, tem umas mulheres. A grande maioria é uns senhores pescando. Não. O pier é bem movimentado porque a galera do outro lado da cidade vem e desce aqui geralmente. Sai de frente com o relógio, o bazar da cidade. Então é um pier, uma zona aqui bem mais movimentada. Imagino que de final de semana deve ser mais caótico. Inclusive, uma coisa ótima aqui de Izmir é que você tem muitos apartamentos com vista para o mar. Deve ser Que a super Bahia bonito. aqui é gigantesca. É gigantesca. A gente teria a oportunidade de ficar num desse, mas que nem a gente contou no vídeo de Istambul, mudou um pouco as regras aqui de Airbnb na Turquia e muitos anfitriões cancelaram as estadias. Inclusive, algumas que a gente tinha reservada para esse tempo que a gente está na Turquia foram canceladas. E a gente já pegou um apartamento que tinha uma vista pro mar também. Não esses aqui da frente, mas como tem bastante morro aqui, enfim, ó, dá pra ver até as escadas, elas vão subindo até lá em cima. Você tem alguns mais elevados que dá pra ver pro mar. Nossa, era tipo umas ruas depois, mas foi cancelado. Então aí a gente teve que pegar um que é um pouquinho mais pra cima e não tinha vista pro mar. Mas essas escadas são a razão pra terem construído o elevador, que é onde a gente tá indo agora. Exato. Então se for Nossa, ver, vai até... sobe bastante. E a rua que dá no elevador, ela chama Dário Moreno, que é em homenagem a um músico. Tem até uma estátua dele aqui, ó. E um dos poemas que ele fez. E poema, ele é espanhol, obviamente Dário Moreno não é um nome turco. Ele é espanhol, ele viveu um bom tempo em Izmir e criou vários poemas e várias músicas aqui sobre a cidade. Então essa parte aqui ela é bem mais cheia de cafés modernos, tem uns cafés coloridos. Inclusive tem uma pintura enorme dele aqui. Mas aqui é bem coloridinho, bem bonitinho e no final dali no elevador. Ele foi construído por não era do governo, né? Não era da cidade antigamente. Ele foi construído por um empreendedor que ele mandou construir para facilitar o acesso daqui da parte de baixo até a parte de cima. E aí ficou vários anos na família e aí depois de vários anos, na verdade, foi doado como patrimônio do município. E aí é público agora, então não tem que pagar para subir. São 2 elevadores, um que sobem e descem. Mas é uma boa subidinha, senão você tem que fazer tudo isso aqui caminhando. Sim. Izmir é muito bonito. E é muito grande. Daqui dá pra ter uma bela de uma ideia. Só a vista da... Quão incrível é a vista andando pela orla e daqui de cima. Incrível. Mas pelo visto muita gente vem aqui tirar foto. Nossa, olha aqui, que bonito. Mas... Ainda mais que o elevador é de graça, vale muito a pena pegar ele, só pra ver a vista da cidade de cima. Inclusive aqui eu acho que a vista é bem melhor. Tem o elevador ali, mas ó, o grade aqui é bem mais tranquilo. Dá pra você ter uma vista bem legal da Baía de Esmirna, como ela é bonita. Inclusive tem algumas cafeterias aqui nessa rua que você consegue tomar um chazinho pra essa vista agora à tarde, que é bem bonita. E com essa vista aqui, a gente termina o vídeo de hoje. Nossa, Esmirna com certeza superou nossas expectativas. Nossa, e é uma cidade incrível. Sim. Não tem 1 milhão de coisas pra fazer, mas acho que é uma cidade intrinsecamente bonita. Sim. Tem a parte da Bahia. Eu adorei o mercado daqui, que foi o que a gente passeou hoje. Tem de tudo. É caótico, a gente se perdeu várias vezes, mas é muito legal. E é muito concentrado, tipo, tem muitas comidas boas pra comer lá e, nossa, é incrível. Ainda tem várias pra gente voltar. Sim. Mas eu acho que o resumo é muito de, assim, não foi o motivo a gente ter vindo pra Esmirna pela cidade, mas a gente foi encantado com ela. Realmente
ela tem um charme, talvez a vista pro mar, acho que o bazar, enfim, é uma parte da Turquia que a gente não conhecia ainda e talvez a gente não esperava que fosse ser tão bonita também. Sim, mas vale muito a pena. Ainda mais pra quem quiser visitar Éfeso, foi o que a gente fez também, mas ficar um dia ou dois aqui vale a e pena. também é caminho para outras regiões que a gente vai seguir e vai mostrar nos próximos vídeos, então já se inscreve para não perder, mas tem muito mais da Turquia vindo por aí. Tchau! É isso, galera, tchau! Agora faz um pouco sentido o castelo de algodão no nome. Nossa, não parece que é fofinho? Ai, você tá pisando na água, jovem. Seja pra cair, que caia num lugar bonito desse, né? Com certeza.